Eu tive um caso com um homem casado, a esposa descobriu e agora está me assediando. Estou realmente assustada agora. Conheci o Chris em 2015 em uma cafeteria onde ainda trabalho. Ele já era um cliente frequente antes de eu começar a trabalhar lá. Não sei porquê, mas ele realmente chamou minha atenção, então comecei a puxar conversa toda vez que servia sua comida e café e ele respondia. As semanas passaram e ele finalmente pediu meu número. Nós trocávamos mensagens todos os dias e todas as noites, e também conversávamos durante suas visitas à cafeteria. Eventualmente me apaixonei por ele e fiquei nas nuvens quando ele disse que sentia o mesmo por mim, mas havia um problema: ele estava noivo. Em vez de fazer a coisa certa, continuei o relacionamento com ele. A esposa do Chris acabou descobrindo. Ela me enviou ameaças dizendo que eu deveria me afastar do marido dela se ainda quisesse viver, e eu me afastei. Sei que era tarde demais e fui tão estúpida por ter deixado chegar a esse ponto, mas isso foi como um alerta para mim. Então terminei com o Chris e o bloqueei. Nunca mais nos falamos e ele parou de ir à cafeteria. No mês passado a esposa do Chris me visitou na cafeteria, mas não falou comigo. Ela apenas ficou lá olhando para mim de vez em quando enquanto tomava seu chá. Eu estava com tanto medo de que ela pudesse causar uma cena, mas depois de cerca de 1 hora ela saiu sem dizer uma palavra. Mas na semana seguinte, após meu turno no trabalho, descobri que minha bicicleta estava completamente destruída. Não temos câmeras de segurança nos fundos da cafeteria onde minha bicicleta estava estacionada, então não sei quem fez isso. Não quero apontar dedos, mas acho que foi a esposa. Na semana passada a esposa voltou à cafeteria. Eu não sabia que ela estava lá até servi-la. Ela então acidentalmente derramou o chá quente na minha mão. Ela agiu como se estivesse muito arrependida, deixou o pagamento na mesa e saiu me deixando lá com a mão inchada. Não tenho certeza se devo ir à polícia porque também me envergonho de contar a alguém que fui amante. Estou com tanto medo de que isso seja apenas o meu karma por ter tido um caso com um homem casado e que ninguém me levará a sério. Sei que mereço isso, mas estou realmente assustada. É óbvio que devo deixar meu emprego para evitar uma cena quando a esposa voltar à cafeteria, caso isso aconteça. Mas estou precisando muito de dinheiro agora e não é tão fácil encontrar um emprego. Me sinto tão presa. O que devo fazer? Atualização. Após ler os comentários, decidi pedir ao meu gerente para proibir a entrada da esposa em nossa loja. Não entrei em detalhes e ela não perguntou. Apenas disse que ela estava me assediando, mas também verificamos as câmeras de segurança para ver se o incidente do chá quente havia sido gravado, e felizmente estava claramente registrado. Se você observar de perto, fica bem óbvio que ela derramando chá em mim não foi um acidente. De qualquer forma, no dia 23 de dezembro, não muito longe da minha loja, avistei a esposa e parecia que ela estava me esperando. Imediatamente virei e fui para o outro lado, mas ela me alcançou. Ela parecia terrível, como se não tivesse dormido decentemente por dias e não estivesse se alimentando bem. Acho que chorei em pânico e pedi desculpas repetidamente, dizendo que Chris e eu havíamos perdido o contato há muito tempo. Eu estava falando sem parar quando ela me sacudiu com força. Fiquei atordoada. Ela então me perguntou se eu conhecia alguém chamado Valesca e se Chris havia falado dela para mim. Estava tão ansiosa que mal conseguia pensar, mas o nome me soava familiar. Talvez ela tenha visto quanto eu estava angustiada. Então ela me arrastou para longe da rua e me sentou em um banco. Ela implorou, realmente implorou para eu pensar bem se ouvi falar dessa Valesca de Chris. Então foi o que fiz, e me lembrei. Quando Chris e eu ainda estávamos juntos, ele mencionou uma Valesca com quem trabalhava, mas ele só falava dela de passagem, como quando saía para beber com os colegas de trabalho e essa Valesca tinha que ir para casa cedo para cuidar do filho, ou quando essa Valesca derramou o café na mesa deles. Nada significativo na minha opinião, mas ainda assim contei isso à esposa. Ela não falou por alguns minutos e foi muito constrangedor. Então me levantei e pedi desculpas novamente. Ela apenas acenou com a cabeça. Parecia que ela estava totalmente fora de si e nem percebeu que estava chorando, mas senti que não era meu lugar consolá-la. Então apenas lhe dei um pacote de lenços que tinha na bolsa e ela aceitou. Murmurei algumas desculpas novamente e ela disse, apenas vá, com uma voz muito cansada e derrotada. Senti muita pena dela e me senti ainda pior. Nunca mais a vi depois desse incidente. Acho que ela pensou que eu ainda era amante do Chris e por isso me atacou, mas ao perceber que eu não estava mais falando com ele, decidiu conversar comigo para obter pistas ou talvez provas de que Chris está traindo ela novamente. Realmente não sei mais. Além disso, não segui a maioria dos conselhos aqui para deixar meu trabalho, já que não acho mais necessário. Além de não haver vagas por perto e eu realmente precisar de dinheiro porque vou voltar à faculdade neste semestre de verão. Então é isso. Obrigado a todos que me ajudaram sem julgar. Vocês me fizeram perceber que não era tarde demais para mudar para melhor, e prometo nunca mais me envolver com homens ou mulheres casados. Novamente, muito obrigada. Próximo relato. Minha esposa é comissária de bordo. Encontrei lingerie e saltos na bagagem dela. Estamos casados há quase 2 anos. Minha esposa trabalha como comissária de bordo e frequentemente faz longas viagens para outros países. Seu trabalho não diminuiu durante a quarentena como eu imaginava, então ela está constantemente trabalhando e já testou negativo várias vezes. Nosso aniversário de casamento foi na semana passada e ela não estaria em casa para comemorar.
Então decidi surpreendê-la com um cartão e um dos vários presentes que eu pretendia esconder na mala dela antes dela partir. Foi quando encontrei uma lingerie de renda branca nova em folha que eu nunca tinha visto antes, e um par de saltos que eu reconheci pois fui eu quem deu a ela. Assim que vi, senti um zumbido nos ouvidos e pareceu que o mundo parou. Tenho tentado encontrar explicações razoáveis para ela ter essas coisas, mas nenhuma delas parece condizer com o que eu conheço dela. Por isso agora estou temendo o pior, infidelidade. Ela não sabe que eu vi pois não deixei o presente e o cartão, mas desde então ela já voltou para casa e saiu novamente. Estou enlouquecendo com a ideia dela estar com outro homem, mas não tenho provas concretas para acusá-la. Também não sei como conseguir evidências sólidas. Pessoal, por favor, me ajudem no que fazer agora porque emocionalmente estou num lugar muito ruim. Próximo relato. Meu dilema com a minha namorada vegana e minha gata. Não acredito que estou prestes a digitar isso, mas vamos lá. Estou namorando minha namorada há 7 meses. Ela é incrível e temos muita compatibilidade em vários aspectos. Ela é uma vegana convicta e deixou claro no início do nosso relacionamento que era importante para ela que seu parceiro compartilhasse valores sem crueldade animal. Eu, já sendo pescetariano, não tive muita dificuldade em adotar uma dieta totalmente baseada em plantas. Minha namorada ficou orgulhosa de mim por adotar um estilo de vida sem crueldade e tudo parecia bem. Nos tornamos o casal vegano do nosso campus universitário. Então tem minha gata Luvas. Tenho ela há 3 anos e a adoro. Ela é uma gata tão doce e carinhosa. No entanto, minha namorada sempre foi um pouco receosa perto dela, e atribuiu isso ao fato de não ter crescido com gatos. Com o tempo meio que concordamos em nos encontrar mais no apartamento dela do que no meu, então Luvas quase nunca foi mencionada novamente em nossas conversas. Avançando durante a quarentena, minha namorada e eu passamos muito tempo juntos durante esta pandemia e começamos a falar sobre levar nosso relacionamento para o próximo nível. Começamos a considerar seriamente comprar um apartamento juntos ou um de nós se mudar para a casa do outro. Porém, após muita conversa e planejamento, minha namorada me surpreendeu com uma notícia bombástica. Ela disse que nesta nova fase do relacionamento, não via futuro comigo a menos que eu estivesse disposto a doar a Luvas. Ela acredita que ter um gato é inaceitável para veganos pois eles caçam ratos e comem carne, e porque a própria ideia de ter um animal de estimação viola os princípios veganos. Fiquei chocado. Disse a ela que de forma alguma abriria mão da Luvas, e que ela não tinha escolha a não ser comer carne, então eu estava minimizando o dano tanto quanto possível comprando marcas de ração de confiança. Muitos veganos têm gatos e pensam da mesma forma. Minha namorada ficou irritada e questionou: quanta carne sua gata come? Quantos animais perderam a vida para fazer toda essa comida? Você estaria bem se fosse carne humana? Fiquei irritado e disse à minha namorada que teria apreciado se ela tivesse me falado sobre suas opiniões a respeito de gatos antes de nos envolvermos seriamente. Ela continuou falando sobre gatos matando animais. Então encerrei a conversa ali. Fiquei tão irritado que saí do apartamento dela e fui fazer carinho na Luvas quando cheguei em casa. Embora o clima tenha azedado um pouco quando minha namorada me enviou um link para um tópico do Reddit defendendo a extinção dos gatos domésticos, acho que não preciso dizer que não vou me desfazer da minha gata. No entanto, dói pensar que um relacionamento de outra forma maravilhoso poderia estar terminando por causa de uma diferença ideológica. Nem consigo entender completamente o ponto de vista da minha namorada porque, como eu disse, muitos veganos têm gatos. Agora, é verdade que a posse de gatos pode ser um tópico controverso em círculos veganos e provavelmente eu não teria adotado um gato se fosse vegano na época, mas eu tenho a Luvas agora, e ela merece comer. Sim, eu pesquisei sobre ração vegana para gatos, mas a Luvas tem alguns problemas digestivos e meu veterinário desaconselha fortemente. Conversei com alguns dos meus amigos veganos e vegetarianos e todos acham que minha namorada está sendo irracional. Alguns sugeriram que não é sobre a Luvas e minha namorada só quer uma desculpa para terminar. Eles provavelmente não entendem por que ainda não terminei, mas eu me importo muito com minha namorada. Odiaria que essa situação inesperada fosse o fim de algo lindo. Quero tentar encontrar uma solução. O que faço agora? Não vou abrir mão da Luvas e não acho que minha namorada vai ceder. Atualização. Então, nós terminamos obviamente. Eu jamais abriria mão da minha gata Luvas. Muitos usuários disseram que essa situação era mais sobre controle do que veganismo. E olhando para trás, realmente vejo um padrão de controle por parte da minha namorada. Eu estava cego para isso, eu acho. Liguei para minha namorada e disse que não estava disposto a abrir mão da Luvas sob nenhuma circunstância. E dados os problemas recentes que tivemos e nossas visões incompatíveis, achei melhor nos separarmos. Disse que ela merecia um parceiro que compartilhasse seus valores. Ela então perguntou se estávamos terminando, e eu disse que sim. Houve alguma raiva da parte dela, mas, fora isso, a situação correu melhor do que eu esperava. Então é isso. Obrigado novamente a todos que ofereceram conselhos, eles realmente ajudaram. Próximo relato. Minha ex-esposa quer que eu esteja com ela em seus últimos dias.
Conheci minha ex quando ambos tínhamos 10 anos. Ela era a melhor amiga da minha irmã gêmea. Então crescemos meio que como um trio. Começamos a namorar aos 14 e nos casamos aos 23. As coisas se complicaram porque 5 anos após o casamento ela me contou que teve um caso de um mês com um colega de trabalho. Aparentemente a culpa foi demais para ela, então ela confessou. Tentamos superar, mas após alguns meses percebi que apesar de amá-la, não conseguia mais confiar nela. Ela me disse que ainda me amava e que esperaria por mim, provando que eu era o único. Queria acreditar nela, mas há coisas que simplesmente não podem ser consertadas. 3 anos após o divórcio conheci minha atual esposa e nos casamos 2 anos depois de namorar. Ela é tudo que eu sempre sonhei em uma esposa e mais. Minha ex, como minha irmã me contou, nunca realmente se recuperou. Ela deixou o emprego e agora trabalha em uma igreja. Durante meu relacionamento com minha esposa, minha ex continuou tentando reatar, e no dia do meu casamento disse que ainda me amava e que não amaria mais ninguém. Ela disse que essa seria a última vez que me incomodaria, mas que esperaria pelo tempo que fosse necessário. Aparentemente ela foi sincera nisso, pois minha irmã diz que ela nunca esteve com mais ninguém. O que aconteceu recentemente? Minha esposa e eu, casados há 7 anos, temos 2 filhos de 7 e 3 anos. Minha irmã veio com seus próprios filhos para que os primos pudessem brincar. Enquanto minha esposa saía para buscar almoço, minha irmã me sentou e contou a situação da minha ex. Aparentemente ela tem menos de 6 meses de vida. Ela recusou o tratamento e quer viver os últimos meses ao máximo. Acho que é por isso que ela e minha irmã se esforçaram para viajar apesar da pandemia. Um dos itens na lista de desejos dela era se sentir minha esposa novamente. Sem amor e sem beijos. Ela só queria que eu estivesse ao redor da casa. Ela ainda mora na casa onde vivíamos, e talvez a abraçasse de vez em quando. Disse a ela que não faria isso, pois seria como trair emocionalmente. Minha irmã insistiu e me implorou para pelo menos vê-la e ouvi-la. Discutimos até minha esposa voltar. Minha irmã contou a ela toda a história e, embora ela parecesse chateada, disse que entendia a posição da minha ex. Quando minha irmã saiu, minha esposa e eu conversamos sobre isso. Minha esposa sabe de tudo o que aconteceu no passado com minha ex. Ela disse que, embora não esteja entusiasmada com a ideia, não ficará chateada se eu decidir vê-la regularmente. Minha esposa é literalmente a melhor coisa que já me aconteceu e eu a amo mais do que tudo. Ela me faz mais feliz do que nunca fui na vida, mesmo nos bons tempos com minha ex. Ela sabe que não vou trair. Também não tenho mais sentimentos românticos pela minha ex, então não há nada remanescente ali. Não a odeio ou algo assim, é só que o amor que tinha por ela se foi há muito tempo. Depois de pensar por um tempo, estou honestamente indeciso. Sei que não devo nada a ela, mas sinto que posso me arrepender de não vê-la pelo menos mais uma vez, já que a última vez que a vi foi no dia do meu casamento e não foi um bom encontro para nenhum de nós. Sinceramente, sinto que apesar do que ela fez, ela ainda merece partir com alguma paz. Por outro lado, não tenho certeza se isso pode afetar potencialmente nosso casamento. Minha esposa diz que está bem com isso, e eu acredito nela, mas não posso ter certeza de que ela se sentirá da mesma forma depois que isso acontecer. Não quero arriscar o que tenho agora, de jeito nenhum. Não estou muito entusiasmado em ir, para ser honesto. Algum conselho? O que eu devo fazer? Nota: se eu fizer isso não agirei como marido ou algo inapropriado, apenas vou vê-la e conversar um pouco. Minha irmã diz que apenas minha presença e compartilhar uma refeição com ela seria mais do que suficiente para ela sentir como se ainda estivéssemos casados. Atualização: já se passaram quase 3 semanas desde que postei e muita coisa aconteceu. Recebi bons conselhos de muitos de vocês, especialmente de alguns que me enviaram suas experiências pessoais. Gostaria de agradecer a todos do fundo do meu coração. E eis o que aconteceu. Como muitos de vocês sugeriram, conversei com minha esposa. Tivemos uma longa discussão sobre toda a situação e eu a assegurei que não importa o que aconteça, ela sempre será minha prioridade. Também a assegurei que, embora eu quisesse me despedir, nunca agiria como marido dela, seria mais como encontrar um amigo de infância ou algo assim. Também disse a ela que nunca passaria a noite lá e nem ficaria sozinho com ela. Ela ficou mais confortável após nossa conversa e estava bem com a ideia de eu ver minha ex novamente. Como vocês adivinharam, ela realmente se sentiu forçada a aceitar quando minha irmã perguntou, mas desta vez ela estava realmente de acordo. Então conversei com minha irmã e, após uma longa e acalorada discussão sobre qual seria meu papel na visita, ela concordou com os limites que minha esposa e eu estabelecemos. Uma semana depois, minha irmã e eu fomos à nossa antiga casa conjugal. Foi surreal, pois embora as emoções de anos atrás tenham voltado, não senti tristeza, ódio ou qualquer sentimento negativo. Vi minha ex que nos esperava na sala de estar e ela chorou quando entrei. A maioria de vocês sugeriu que ela estava fingindo, mas embora ainda estivesse forte, dava para perceber imediatamente que algo estava errado com ela. Eu a abracei e conversamos por algumas horas enquanto minha irmã preparava o almoço. Mostrei a ela fotos dos meus filhos e contei histórias sobre como eles são. Honestamente, não sabia como reagiria ao vê-la novamente, mas parecia como encontrar um velho amigo que você não vê há muito tempo. Não havia ódio ou algo do tipo. Andei pela casa e estava praticamente como quando a deixei há mais de uma década. Não tenho certeza de como me sinto sobre nossas fotos de casamento ainda emolduradas e imagens nossas por toda a casa, mas não era meu lugar dizer nada. Nós 3 almoçamos e jogamos jogos de tabuleiro a tarde toda.
Sinceramente, parecia que voltamos à época em que éramos crianças e os três ficávamos juntos. Foi agradável. Saí por volta das 18 horas. Ela estava triste, mas entendeu. Quando a abracei para me despedir, ela sussurrou "eu te amo" para mim, mas depois disse que estava feliz por eu ter encontrado a felicidade que ela não pôde me dar. Essa parte, para ser honesto, me emocionou e tive que segurar as lágrimas. Disse a ela que haveria novamente em breve e ela perguntou se eu poderia trazer meus filhos na próxima vez. Eu disse que sim e saí para buscar o jantar para minha família. Contei tudo para minha esposa e ela ficou bastante feliz com o resultado. Acho que ajudou o fato de eu ter trazido a comida favorita dela, mas ela também concordou em deixar eu levar as crianças na próxima vez. No geral, foi uma ótima experiência vê-la novamente. Sinto que precisava disso e teria me arrependido se não o fizesse. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos que me deram conselhos. E por favor, não sejam muito duros com minha ex, ela cometeu um erro e pagou o preço. Mas isso não significa que ela seja uma pessoa má. Esta será minha última atualização. Muito obrigado, pessoal. Próximo relato. Descobri que meu marido fez uma aposta nojenta com os amigos quando me conheceu e agora não consigo mais vê-lo da mesma forma. Ele é amigo do meu meio-irmão desde a faculdade e, para ser honesta, sempre foram respeitosos comigo. Eu nunca imaginei que eles seriam capazes do que fizeram. Achava que me respeitavam por ser a irmã mais nova de um amigo, mas estava enganada. Para contextualizar, o grupo de amigos dele se desfez quando cresceram e seguiram caminhos diferentes. Alguns dias atrás decidiram se reunir novamente. Essa reunião aconteceu na minha casa, e em certo momento do jantar um dos amigos começou a dizer que meu marido teve muita sorte por nosso relacionamento ter dado certo. Alguns riram e meu meio-irmão e meu marido ficaram muito nervosos. Perguntei sobre o que ele falava, e quando meu marido tentou silenciá-lo, percebi que algo estava errado. Ele me contou que quando meu meio-irmão nos apresentou, disse que eu era arrogante e perdedora, e que precisava de alguém para me dar uma lição. Admito, eu era arrogante e achava que ninguém era mais inteligente do que eu. Bem, eles fizeram uma aposta para ver quem dormiria comigo primeiro. Evidentemente foi meu marido e estamos juntos desde então. Isso aconteceu há 6 anos. Me sentiria menos magoada se ele sempre tivesse sido um idiota, pois seria minha culpa por me apaixonar por alguém assim. Mas ele sempre foi tão doce e gentil comigo que nunca imaginei que ele zombasse de mim pelas costas. Quando seu amigo disse isso, todos ficaram em silêncio. Minha expressão dizia tudo. Fiquei tão irritada que apenas ri e fui para o nosso quarto. Meu marido me seguiu e jurou que não é mais assim, que me ama e se arrepende do idiota que era antes de me conhecer. Apesar de termos conversado muito e eu tentar perdoá-lo, não consigo mais olhá-lo da mesma forma. Hoje de manhã ele foi comigo à consulta médica porque estou grávida, e quando ele chorou ao ver nosso bebê senti nojo, pois não sei se ele é sincero. Não sei quando confiarei nele novamente, mas quero fazer isso, embora não consiga. Isso faz sentido? As coisas podem voltar a ser como eram antes desse caos? Atualização. No meu primeiro post recebi muitos comentários e mensagens gentis, então pensei em compartilhar uma atualização. Após descobrir sobre a aposta, tivemos tantas brigas que pensamos ser o fim do nosso casamento e decidimos iniciar a terapia de casal esperando pelo melhor. Graças a isso conseguimos superar. Ele pediu desculpas várias vezes e tivemos longas conversas sobre o assunto, mas hoje posso dizer que tudo isso é passado. Hoje temos uma linda bebê de 7 meses e estou grávida de 5 meses. Sinceramente, nunca estive tão feliz. Claro, há dias em que penso no que ele fez, mas então me concentro no presente e em quem ele é agora, esquecendo tudo, porque a verdade é que ele é outra pessoa. Ele nunca foi realmente mal comigo. Desde que começamos a conversar sempre foi carinhoso e doce. Agora sei que tudo é genuíno e ele não finge. Embora ele diga que nunca fingiu nada porque realmente gostava de mim quando nos conhecemos intimamente. Não acho que nosso casamento seja perfeito, pois de vez em quando temos brigas, mas por isso ainda estamos trabalhando no nosso relacionamento. Nos amamos e queremos que isso dê certo. Queremos envelhecer juntos. Atualização 2. Eu gostaria de dizer que sempre soube dessa aposta e fui tolo o suficiente para decidir me casar com ele, mas não. Descobri sobre essa aposta quase 1 ano atrás e isso despedaçou meu mundo. Tanto que tive que fazer terapia individual e de casal por meses, pois foi difícil perdoar meu marido. Mas ambos trabalhamos pelo nosso casamento e nosso filho. E hoje posso dizer que estamos realmente felizes. No entanto, não posso dizer o mesmo sobre meu meio-irmão. Quando descobri sobre a aposta, meu marido se desculpou de 1000 maneiras e passou os últimos meses me mostrando que realmente me ama e nunca fingiu nada em nosso relacionamento. Segundo ele, desde que começamos a conversar, ele gostava de mim e tudo era genuíno. Mas meu meio-irmão nunca se desculpou, pois segundo ele, eu deveria agradecê-lo, pois graças a ele parei de ser tão irritante e encontrei o amor da minha vida e o pai dos meus filhos. Pensei que ele estivesse brincando, mas ele falava sério e tivemos uma briga horrível sobre isso. Como ele não cedeu, não nos falamos mais. Ele só me contatou alguns dias atrás porque era meu aniversário de 25 anos. Ele me ligou e eu não atendi. Então ele deixou um correio de voz dizendo que sente minha falta e que está muito arrependido. Que agora entendeu que o que fez anos atrás foi nojento e não deveria ter acontecido. Que sabe que estou grávida e dói saber que não vai conhecer este bebê também. Que quer que eu seja sua irmãzinha novamente e muitas outras coisas. Honestamente,
Ouvir isso depois de tanto tempo partiu meu coração, pois realmente sinto falta dele. Depois que comecei a namorar meu marido, nossa relação melhorou muito e passamos a nos considerar família. E eu estava acostumada a contar com ele para tudo. Agora sinto muito a falta dele. Quero perdoá-lo e dar outra chance, mas não sei. Pedi conselhos a amigos, meu marido e minha família, e todos me disseram que é uma decisão que só eu devo tomar, mas estou tão confusa. Seria muito estúpido perdoá-lo? Estou errada por isso? Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.